Então, antes do Atlético Paranaense, eu joguei muito no futebol amador, né? Então, eu fui registrado aí, vamos ver, pelo Vila Auer, joguei alguns campeonatos pelo Vila Fani, pelo Santa Quitéria. E daí, né, por uma conversa assim amigável, eu consegui essa rescisão. Logicamente que eu não falei para o Atlético Paranaense que eu iria para o Curitiba, porque senão eles não iam me liberar. Eu falei para eles que eu iria buscar, né, uma oportunidade e tudo mais. Acabou que a gente não conseguiu ser campeão, mas foi o time, acredito que um dos times do Curitiba que mais revelou o jogador, né? Porque naquela época saiu o Marlos, saiu o Pedro Ken, saiu o Keyson, saiu o Rodrigo Mancha, o Henrique, zagueiro, né, que jogou na Seleção Brasileira, no Corinthians, o Fabinho, lateral esquerdo, que jogou, amigaço meu, jogou 5 anos lá no Philadelphia Union, nos Estados Unidos, time da MLS, da primeira divisão. Então, assim, saiu, cara, muitos jogadores, o próprio Rafinha, um pouco antes. Bom, tô treinando bastante, né, tô me dedicando bastante para voltar a um nível ótimo, né, de desempenho. Fala galera, está começando mais um episódio do Papo Drap e hoje eu converso com o Anderson Gomes, atacante que começou sua carreira pelo Atlético Paranaense, passou com destaque pelo Curitiba, jogou na Europa e passou por muitas outras equipes do futebol brasileiro. Agora ele é um dos reforços do Trieste para a próxima temporada da Suburbana. Vem com a gente! Vamos começar o nosso papo aí, falando lá do início da tua carreira, né? Você que teve quase uns 10 anos de carreira profissional, certo? Certo. Você iniciou a sua carreira no Atlético, né? Todo mundo, quando fala do Anderson Gomes, lembra de você com a camisa do Coritiba. Como é que foi esse teu início no Furacão? Então, Yuri, eu iniciei no Atlético Paranaense lá pelo ano 2000, né? Eu fiz uma avaliação no Atlético Paranaense, no Sub-15, e acabei entrando ali para as categorias de base, né, do Atlético Paranaense. E desde então, ali foi meu primeiro contato assim, com um clube mais de camisa, né, digamos assim, porque antes disso eu jogava pela escolinha do Serra Dourada, né, e vocês que falam muito do futebol amador, então antes do Atlético Paranaense eu joguei muito no futebol amador, né. Então eu fui registrado aí, vamos ver, pelo Vila Auer, joguei alguns campeonatos pelo Vila Fani, pelo Santa Quitéria. Então, essa escolinha que a gente tinha, que é conhecido aí no futebol amador, Hamilton Nofk, né? Ele federava essa molecada aí do Dente de Leite, na época era Dente de Leite, Fraldinha e tudo mais, Mirim, né? E eu joguei muitas competições aí metropolitanas por esses clubes, né? Até o determinado momento, que foi no Sub-15, que eu resolvi fazer uma avaliação no Atlético Paranaense e daí, a partir disso, eu passei na avaliação e comecei a fazer parte ali do Atlético Paranaense, onde foram 5 anos de clube, né? Desde o infantil até o profissional, que foi onde eu tive a minha estreia, né? Em 2003, né? Pelo Campeonato Brasileiro, onde o Vadão, né? O falecido Vadão era o treinador, e ele que me deu ali minha primeira oportunidade, né, como profissional do Atlético Paranaense. E daí, em 2005, né, você foi jogar no rival, o Coritiba. Como é que surgiu essa situação e como é que foi assim, a recepção do Coritiba, né, com a sua chegada? Então, Yuri, eu nas categorias de base do Atlético Paranaense eu fui muito bem, assim, né? Eu tive resultados muito positivos, assim, eu praticamente fui artilheiro de muitas competições, juvenil, júnior. E daí, quando chegou no profissional, isso foi em 2005, eu tinha contrato com o Atlético Paranaense, detalhe, até 2008. E o Atlético Paranaense, naquele momento, como tinha dois times, né, do Paranaense e o time da Libertadores, foi bem no ano que o Atlético disputou a Libertadores, eles queriam emprestar alguns atletas que subiram do júnior, né, pro profissional. E eu era um desses atletas. Só que na minha cabeça, eu não queria ser emprestado, né? E aí, o que aconteceu? Eu entrei em contato com o Curitiba, com o Edson Borges, que tinha sido meu treinador, inclusive no Atlético Paranaense, no infantil. E pelo fato dele ter acompanhado toda a minha passagem ali na categoria de base, por ver que eu realmente fazia muitos gols, ele se interessou, né? Ele falou, pô, Anderson, se você realmente conseguir
a tua rescisão de contrato no Atlético Paranaense, você é um jogador que interessa aqui para nós, para o Curitiba. Você é um jogador que está pronto e eu estou precisando de atacante no Júnior, né? Então eu ainda tinha mais um ano de Júnior quando eu subi pro profissional no Atlético. E daí o que aconteceu? Eu acabei entrando em contato com o pessoal da diretoria, que na época era o Maculan, e pedi a rescisão do meu contrato no Atlético, porque eles queriam me emprestar e eu vi naquele momento que eles não iam me utilizar realmente no clube, né? E daí, né, por uma conversa assim amigável, eu consegui essa rescisão. Logicamente que eu não falei para o Atlético Paranaense que eu iria para o Curitiba, porque senão eles não iam me liberar. Eu falei para eles que eu iria buscar, né, uma oportunidade e tudo mais. Porém, quando eu rescindi meu contrato, eu automaticamente ali, deu acho que um intervalo de uns 2 meses no máximo, eu já fui para o Curitiba, já cheguei contratado, né, para o último ano de Júnior. E eu praticamente fiquei ali 5 meses na base, ali no Júnior, disputei acho que um campeonato estadual, daí a gente viajou acho que para a Taça BH, e daí quando eu retornei eu já comecei a fazer parte de alguns jogos já do elenco profissional. O Curitiba naquele ano fez um ano muito bom até a metade, e daí depois vendeu o Rafinha, vendeu o Miranda, o time meio que desmontou um pouco, e aí a gente teve dificuldade no Brasileiro, né? E foi bem nessa transição minha, né, do júnior para o profissional, foi bem difícil, porque o time realmente não estava bem, então eu subi numa hora muito turbulenta, e foi bem difícil, assim, mas eu acabei ficando, né, até o final daquele ano no júnior, e aí quando virou o ano eu já comecei a fazer parte definitiva do elenco profissional, que foi em 2006, que foi o ano aí que eu realmente arrebentei no Curitiba, né, que eu fiz muitos gols, que eu tive uma sequência muito boa como profissional, e daí em 2007 a gente foi campeão brasileiro, né. Você fez parte de uma geração ali que é muito lembrada pela torcida Coxa Branca, né, junto com o Keirson, Pedro Quem, o Marlos. Tem alguma história assim bacana que você lembra dessa época? Cara, esses meninos assim, a gente pegou essa fase difícil, né, do Curitiba, quando o Curitiba caiu, e foi bem nessa nossa transição, né, dessa rapaziada. E o que acontece? O nosso time do Júnior do Curitiba acabou que a gente não conseguiu ser campeão, mas foi o time, acredito que um dos times do Curitiba que mais revelou jogador, né? Porque naquela época saiu o Marlos, saiu o Pedro Quem, saiu o Keirson, saiu o Rodrigo Mancha, o Henrique, zagueiro, né, que jogou na Seleção Brasileira, no Corinthians, o Fabinho, lateral esquerdo, que jogou, amigaço meu, jogou 5 anos lá no Philadelphia Union, nos Estados Unidos, time da MLS, da primeira divisão. Então, assim, saiu, cara, muitos jogadores, o próprio Rafinha, um pouco antes. E, cara, eu tenho muitos momentos bacanas, assim, com a molecada. A gente fazia muita bagunça lá dentro do CT do Curitiba, pegava roupa, chegava no treino, a molecada ia trocar para sair embora, a gente pegava a roupa do Marlos e jogava lá na piscina. Então a gente fez muita bagunça juntos, só que sempre com responsabilidade, né? A gente sabia que quando a gente entrasse em campo, a gente tinha a responsabilidade de vestir a camisa do Curitiba, e a gente sabia que a gente tinha consciência de que a gente tinha que dar o respaldo e honrar, né, a camisa do Curitiba, porque a gente sabe que é uma camisa aí muito respeitada no futebol. Depois do Curitiba, você teve várias passagens aí, tanto pelo futebol brasileiro, no exterior também, né? Jogou pelo Marítimo de Portugal, mas não conseguiu se firmar da forma que você vinha atuando no Curitiba. O que aconteceu? Como você avalia essas passagens que você teve em outras equipes, como Santo André, Goiás? No Marítimo de Portugal foi a minha primeira experiência fora do Brasil, né? Eu fiz um contrato lá, eu saí do Curitiba, até tinha proposta de renovar no Curitiba por 3 anos, na época era o Viale, mas eu acredito que faltou um pouco de valorização da parte deles, né, pro meu trabalho naquela época, e a gente acabou não chegando num acordo, né, para mim estar renovando no Curitiba, e daí eu tive a proposta do Marítimo de Portugal, e daí eu fiz o contrato de 3 anos e meio. Foi o Lazzaroni na época, o antigo treinador lá da Seleção Brasileira, né, o Lazzaroni, que pediu a minha contratação, e eu cheguei na metade da época, né? Eu cheguei no meio do ano, em dezembro aqui, o meio do campeonato lá do Português, né?
E o time estava muito bem lá, o time estava encaixadinho, tinha muitos jogadores do Inter, tinha o Edgley, o Márcio Mossoró. Então, assim, a gente tinha uma equipe muito boa no Marítimo, o Marcos, que era o goleiro aqui do Paraná Clube. Então, o nosso time realmente era muito bom no Marítimo e a gente acabou fazendo lá a melhor campanha do Campeonato Português que o Marítimo já fez na história do clube, né? E a gente classificou para a Copa da UEFA. E aí eu dou sequência na minha carreira, né? E foi onde eu voltei aqui para o Goiás. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio no Goiás, né? Que eu tive uma sequência boa no começo, quando cheguei no Goiás. O treinador era o Hélio dos Anjos na época, né? E eu cheguei muito bem no Goiás, fiz alguns jogos, fiz gol. E nesse primeiro ano ali, em 2008, quando eu cheguei no Goiás, eu tive uma boa sequência. Daí quando virou o ano, 2009, eu tive algumas lesões no campeonato estadual que me deixaram um pouco fora. E daí, para a sequência, eu fiquei no banco, alguns jogos eu não ia. Então, ali no ano de 2009, praticamente eu fiquei no Goiás e acabei não tendo tanta oportunidade, né? Isso é uma coisa que também acaba acontecendo no futebol. E daí foi nisso que eu acabei me transferindo para o Santo André. E aí lá no Santo André eu acabei tendo uma lesão, cara, na preparação do Campeonato Paulista, muito séria, né? Que é a lesão do ligamento cruzado, né? Já na pré-temporada, né? Isso praticamente me tirou já 6 meses já do meu contrato ali no Santo André. E eu acabei perdendo o Campeonato Paulista, que foi um campeonato muito bom para o Santo André, que foi, o nosso time também estava muito encaixado, o time era muito bom, eu era titular naquela preparação, né? Jogava eu e o Nunes, né? O Nunes era o centroavante, e para você ver como é que é o futebol é assim mesmo, né? Eu era o titular, e daí daqui a pouco eu machuquei, e quem jogou foi o Rodriguinho, que foi um dos artilheiros do Paulista, se eu não me engano, acho que ele fez 16 gols no Paulista, depois foi pro Fluminense, pegou bons clubes. E o Santo André fez uma ótima campanha, né? Chegou à final aí com o Santos, aquela final que foi uma final bem equilibrada, por sinal, né? O fato é que depois de 2010, ali, que eu tive essa lesão no Santo André, do joelho, a minha volta aos jogos assim foi muito turbulenta, porque eu não conseguia dar mais tanta sequência, porque eu tinha muita lesão de posterior de coxa. Ou seja, depois da minha cirurgia ali, eu fiquei praticamente limitado, porque eu acabei voltando muito rápido depois da cirurgia. Então, não sei o que aconteceu, não sei o porquê explicar, não sei se talvez pela minha maneira de jogar, que eu sempre fui um cara muito rápido, né? Eu era um atacante de velocidade. Então, eu comecei a ter lesões consecutivas. E isso diminuiu bastante o meu mercado, então isso me prejudicou bastante na minha sequência da minha carreira, por isso que eu acabei parando ali um pouco antes do que seria o normal, né, do atleta parar no futebol. Depois que você largou os gramados, né, você passou para essa carreira de empresário do mundo do futebol, né, de gestão. Inclusive, você tem uma parceria com o Ticão, né, que é volante, foi volante, ainda é volante, né, na verdade, passou pelo Atlético. Como é que é essa parceria? Como é que é esse trabalho atualmente? Então, Yuri, o Ticão, ele me procurou já faz aí uns 6, 7 anos, né? A gente tinha uma amizade, porque, que eu te falei ali do infantil do Curitiba, do Atlético Paranaense, desculpe, lá no ano 2000, a gente entrou junto no Atlético Paranaense, naquele time infantil, né? Então a gente jogou aí praticamente 5 anos juntos no Atlético Paranaense, então a gente tem uma amizade aí desde os 15 anos, né? Então são muitos anos de amizade, e daí há uns 7 anos atrás o Ticão me procurou, né, pra gente de repente começar algum trabalho, né, voltado para essa parte, né, pós-carreira, né, pós-futebol, né, o que a gente poderia estar fazendo. E foi onde a gente iniciou o nosso processo de abrir a nossa empresa de gerenciamento, né, que hoje é a BGB Esportes. O Ticão também faz um trabalho muito legal com os atletas no YouTube, né, ele tem um canal aí com 240 mil seguidores, que é o Profissão Jogador, eu também faço alguns vídeos com ele também. E aí a gente aliou, né, a nossa forma de pensar, que a gente tem em comum, né, a tá proporcionando aos atletas aquilo que a gente não teve, né, quando a gente era atleta, que é um gerenciamento de fato de qualidade, né, gerenciar a carreira do atleta com qualidade e participar do processo, porque os empresários, né, a grande maioria dos empresários, eles querem chegar no momento de colher os frutos, né? Mas eles não participam no processo de amadurecimento do atleta, né? Nesse processo que realmente você
ajuda muito o atleta, principalmente na questão emocional, né? E o Ticão é um cara sensacional nessa questão emocional, ele é coach e faz um trabalho aqui muito bom com os atletas aqui da nossa empresa, né? Ganho de confiança, desenvolvimento mental, a gente sabe que os atletas vivem muitas cobranças, né? Vivem muitas dificuldades, né? E a gente entra nessa questão para estar fazendo parte do processo e não só entrar na parte de colher os frutos. Então, a gente participa do processo todo do atleta e lá na frente, quando o atleta estiver despontando e arrebentando, né, aí a gente quer fazer parte aí junto com os guerreiros. Legal. E agora vem a Suburbana, né? Você citou até o Edson Borges lá no começo da entrevista, quando a gente estava falando do Curitiba, e ele é o novo técnico do Trieste, né? Foi a partir dele que veio o convite para vestir a camisa do Trieste? Isso, Yuri. O Edson Borges é um cara que me ajudou muito, né? Principalmente no momento que eu, digamos assim, que foi mais importante da minha carreira, que foi essa transição, né, de júnior para profissional, e foi aonde ele realmente me deu a oportunidade de sair do Atlético e vestir a camisa do Curitiba. Então eu tenho um carinho enorme por ele, ele já tinha me feito o convite há algum tempo atrás. Eu falei para ele que já fazia bastante tempo, né, que eu tinha encerrado, mas ele me convenceu, sabe, rapaz? Ele falou, não, eu acho que você tem, de repente, aí uma lenha aí para jogar, né, pro pessoal, jogar também num nível bom, né, isso que é importante, desde que você também se dedique, né. Daí eu guardei com carinho, porque o Edson Borges é um cara que eu tenho muita consideração por ele. Então, eu pensei, conversei bastante com a minha família, e aí eu decidi aceitar esse desafio. Já faz aí 2 meses que eu tô treinando lá com o Vanderlei, que é o preparador físico do Trieste, né, que é amigo meu também, foi meu preparador junto com o Edson do Curitiba. Então, assim, eu tô me preparando também para que, de repente, a hora que o pessoal decida retomar, né, com o futebol, eu também consiga entregar uma qualidade, né, um desempenho, no mínimo, razoável, bom, né, de razoável para bom, para corresponder também com a expectativa do pessoal e principalmente também com o meu nome, que é uma coisa que eu levo bastante em consideração. Você falou pra gente ali que você começou, inclusive, no futebol amador, né? Mas nos últimos anos, você tem acompanhado o futebol amador? Tem ideia do nível técnico que o futebol amador apresenta aqui em Curitiba? Então, eu tenho acompanhado alguns amigos meus, né? Porque eu tenho ali no próprio Trieste, né? Tem o Vinícius, né? Que vai jogar esse ano, o Rodrigo, que é o goleiro, o Murilo, lateral direito. Acho que já teve o Magu, eu conheço também, né? Joguei bastante futebol junto com ele, o próprio Feijão. Então, assim, eu sei mais ou menos o nível. O Bruno Batatas jogou algumas competições, né? Nos outros campeonatos. Então, eu sei que hoje o futebol amador de Curitiba acaba sendo amador pelo nome e também, muitas vezes, por alguns campos, né? Não ter tanta qualidade, né? Mas é praticamente um semi-profissional, então tem muita qualidade envolvida. Então, se eu realmente, por exemplo, não estou com esses 2 meses de treinamento e vou lá jogar, né, só pelo nome ou porque o Anderson jogou, realmente eu não vou conseguir desempenhar, não vou conseguir ajudar em nada. Então, eu sei que o nível hoje do amador é um nível bom, né? Então, tem muitos atletas, tem muitos ex-atletas jogando, então o nível, eu acredito que esteja muito bom, né, hoje em dia no amador. A Suburbana, a gente estava falando, você mesmo citou alguns nomes bem importantes aí do futebol amador recentemente, e teve o caso do Bruno Batata mesmo, que foi artilheiro aqui da Suburbana e foi pro Operário, inclusive, né, foi muito bem lá também. Como é que você vê essa questão de conquistar algo na Suburbana? Qual a importância disso para o seu currículo, né, para a sua história? Então, Yuri, nós, assim, que tem essa... Na veia, no sangue da gente, o atleta em si, a gente é competitivo, né? Eu sou competitivo. Então, assim, tudo que eu vou competir, eu gosto de ganhar. Então, né, a gente aceitou ali o desafio ali de fazer parte do Trieste. O Trieste, a gente sabe que tem uma tradição grande, né, no futebol amador. Então, a gente entra não para brincar, não só para ir lá jogar bola final de semana, né, ou treinar na terça e na quinta ali, relembrar a amizade, as coisas que os amigos aí que a gente jogou junto. Não,
a gente realmente busca, né, e entra para, de repente, conquistar título, né, ser campeão aí do futebol amador, né, porque competição é competição, você não entra numa competição para empatar, para brincar, para perder, né, a gente entra para ganhar. Então, lógico que a gente vai dar o nosso máximo para que a gente, de repente, brigue aí por um título, né? Então, é esse o intuito nosso como atleta, é o intuito também do pessoal que é da diretoria, que forma o time, que tem custo para isso, né? Então, a gente respeita todo esse processo e a gente vai fazer de tudo aí para que a gente possa estar conseguindo o título. O título é sempre importante, é bom estar ganhando, ganhar faz bem. O Trieste é reconhecidamente no Brasil, né, pela sua estrutura, né, inclusive até saiu semana passada, uma reportagem no The New York Times sobre o Trieste, né, sobre o Renan Lodge e tal. O quanto essa questão da estrutura do Trieste pesou na sua decisão de aceitar esse convite para disputar a Suburbana? Então, Yuri, eu sei que o Trieste eu conheço, porque como eu sou empresário, eu estou direto lá assistindo o jogo da rapaziada, dos atletas, então a gente sabe que realmente o Trieste se estruturou muito nos últimos anos, né? Tem até um centro de alojamento para os meninos, né? Tem academia, então isso realmente é uma coisa assim que é fora do comum, né? Digamos assim, a gente fala de futebol amador, mas é praticamente um semi-profissional. Tem clube profissional que hoje não tem estrutura que o Trieste tem, né? Eu sei por conhecimento de causa, por já ter frequentado aí alguns clubes que realmente não tem essa estrutura que o Trieste tem. Então isso aí com certeza pesa bastante, né? O fato, lógico que eu não tinha tido até então o outro convite, né? Eu tive o convite porque em outros momentos, logo que eu tinha parado, já tive convite do Iguaçu, já tive outros convites de outros clubes para participar. Mas, como eu te falei, eu levei muito em consideração pela amizade que eu tenho com o Edson, né? Não tinha participado até então. Estou participando agora pelo carinho que eu tenho pelo Edson, né? E pelo convite, né? Sido dele. E, lógico que essa questão pesa bastante, né? A gente sabe que o Trieste tem uma estrutura e a gente é feliz por isso, né? Eu acredito que nós, sendo aqui de Curitiba, a gente tem que se orgulhar por um clube aí do futebol amador, né? Ter se estruturado como se estruturou e oferecer essa estrutura aí praticamente aí de um clube profissional, né, pro futebol. E para fechar, que recado que você deixa aí para a torcida triestina, né? Qual que é a tua expectativa para quando você estrear com a camisa tricolor? Bom, tô treinando bastante, né? Tô me dedicando bastante para voltar a um nível ótimo, né, de desempenho. Lógico que o Anderson Gomes, que jogava, ele pesava uns quilinhos a menos, né? Hoje a gente está pesando uns quilinhos a mais, mas a qualidade e aquilo que a gente já fez dentro do campo, a gente não esquece, né, de como fazer algumas coisas, mas também estou me preparando para isso, para render, né, para entregar um nível bom de futebol. Então, esse é o meu objetivo, entregar um bom nível de futebol, ser competitivo, né, ajudar o Trieste, né, principalmente nas vitórias, e a gente aí buscar, né, o título que acredito que seja aí o mais importante para a história do clube. Então é isso, Anderson. Agradeço demais a sua presença e boa sorte quando a temporada da Suburbana voltar. Valeu, Yuri. Brigadão. Agradeço pela entrevista. Um abraço aí para todos os telespectadores, o pessoal que acompanha aí o trabalho de vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade.